Muito bem-vindo à lição número 6 da nossa série de Esdras e Neemias aqui no canal Classe de Professores. O tema dessa semana é a leitura da palavra. Em que momento ele acontece? O povo de Deus volta do cativeiro, agora já está lá em Jerusalém, dentro do país, e então o muro foi construído. E após a construção, a conclusão do Muro de Jerusalém, eles agora resolvem reconstruir a nação do ponto de vista moral e do ponto de vista espiritual, especialmente. E então Neemias já havia empossado um governador, que era Hanani, e ele resolve, então, levar o povo a fazer uma leitura pública das Escrituras, da Palavra de Deus, que eles tinham em mãos naquela época, que eram os livros de Moisés. Então, nós podemos, assim, dar dois títulos, ou verbetes, que eu chamo, à nossa lição dessa semana, e o primeiro seria a palavra lida e interpretada. Logicamente, isso está baseado em Neemias capítulo 8, você poderá ler aí na sua Bíblia e se inteirar desse episódio, mas eu aqui farei apenas um resumo disso, né? A Bíblia diz aí que Esdras trouxe o livro da lei de Moisés para o povo, que se reuniu numa praça, e eles leram desde a alva até o meio-dia. Isso podia ser uma coisa enfadonha no nosso conceito hoje, mas para eles foi uma coisa tremenda, porque aquilo impactou tanto aquele povo, aquela leitura da lei de Deus, que o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha que coisa tremenda. Mas é interessante que o povo ouviu isto, e os dirigentes não apenas leram, não apenas Esdras leu, mas houve uma interpretação, porque muitos deles tinham dificuldade, tanto teologicamente, tanto de hermenêutica, quanto de língua também, porque eles tinham a influência do aramaico, eles tinham dificuldades para entender alguma coisa que estava na língua hebraica. Então, o texto diz que, ao lerem, eles deram também, os dirigentes, sentido, de modo que se entendesse a leitura. E isso é extremamente importante. Deve ter sido uma tarefa difícil, mas muito compensadora, porque isto foi a transformação daquele povo, porque só a palavra de Deus transforma. E então, eu diria que há um segundo bloco da lição dessa semana. O primeiro é a palavra lida e entendida, e o segundo, para ficar mais fácil, é a palavra agora obedecida, entendida e obedecida. O povo, então, depois de ouvir a leitura da lei, eles choraram, eles ficaram, de fato, tocados com aquela mensagem, e eles tomam a decisão consciente de obedecer, pois eles estavam interessados em saber mais a respeito de Deus, em aprofundar sua relação com Deus. Eles se reaproximaram, na verdade, da Torá, que era o conjunto de leis, com muita reverência e com desejo de aprender. E uma das provas de que eles, de fato, mudaram, de que houve uma transformação, a palavra transforma, é que eles em seguida fizeram a festa dos tabernáculos, que estava prevista nos escritos de Moisés. E então havia lá o toque das trombetas, e isto sinalizava a importância da preparação do coração do povo para o juízo do Senhor, que era no dia da expiação, que viria logo em seguida. Então, houve de fato uma transformação. Agora, então, você tem um terceiro bloco, que seria o complemento desses dois primeiros, que seria os efeitos desta palavra. Furtar-nos da palavra, que é a Bíblia Sagrada, faz surgir em nossa vida um anseio mais profundo da palavra de Deus. Às vezes eu me preocupo porque nós temos tantas Bíblias, tantas versões da Bíblia. Eu perdi a conta de quantas Bíblias eu tenho em casa, versões diferentes, e hoje em dia na internet você tem acesso a uma gama enorme de versões e de Bíblias. E com toda essa facilidade, às vezes nós não damos o valor que a Bíblia tem. Aquele povo não tinha acesso a isso, tinha dificuldade na leitura, na língua, mas eles acabaram recebendo isso de bom grado. E isto fez com que eles se tornassem diferentes, transformados pela palavra. A pregação ainda hoje, a explicação
tornam o texto vivo e incentivam os ouvintes a aplicar as informações pessoalmente. Portanto, não podemos desistir de explicar a palavra de Deus. Infelizmente, às vezes temos sermões e até lições de escola sabatina onde se contam histórias, se fazem aplicações até interessantes, mas a verdadeira palavra de Deus não é lida, não é explicada como deveria ser explicada ou é explicada superficialmente. Então, esse episódio mostra os efeitos da palavra sobre o povo. Todos precisamos conhecer nossas crenças por nós mesmos, diz o autor desse trimestre. Mas isso não significa que às vezes não possamos ser iluminados pelos ensinamentos de outros. Aí está a importância de um professor de escola sabatina, aí está a importância desse estudo, aí está a importância desse canal que a gente está apresentando aqui para você. E uma coisa interessante é que o povo, quando a palavra de Deus chega, foi tocado e eles sentiram o pecado deles e começaram a chorar, a ponto de os líderes lembrarem a eles de que aquele era um momento interessante de arrependimento, que Deus já havia escutado a eles e que agora era hora de se alegrar com o perdão de Deus, de tanto que esta gente chorou, né? Então, aí fica, para a gente terminar essa lição dessa semana, uma pergunta, um questionamento para a gente trabalhar um pouquinho com os nossos alunos aí na classe, né? Como encontrar o equilíbrio entre o lamento pelos nossos pecados, aquela tristeza que a gente sente porque está desobedecendo, porque está ferindo o coração de Deus, e a alegria no Senhor? E eu entendo que essa alegria, a verdadeira alegria, só vem depois que confessamos os nossos pecados. Quando estamos limpos, purificados pelo sangue de Jesus, é que de fato agora nós temos paz de alma, nós temos paz para irradiar isso numa alegria que não é uma alegria que vem do álcool, que vem do vinho, que vem da bebida forte, mas é uma alegria que vem do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, alguns acham que essas atitudes são contraditórias entre si. Eles acham que o cristão tem que estar sempre triste, acabrunhado, aparentando que ele está sofrendo por causa de algum pecado que ele cometeu. Não, Deus perdoa, você pode sofrer por seus pecados, mas quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia, e a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nessa purificação vem como consequência uma consciência tranquila, uma consciência limpa e que gera em nós uma alegria. Então não são coisas contraditórias entre si. Converse um pouquinho com seus alunos na sua unidade, um bom estudo para você, e a gente se encontra na semana que vem, agora com a lição número 7. Até lá!